Então vamos dar sequência aqui à nossa saga na fisiologia do sistema respiratório, né? Falamos a respeito da ventilação pulmonar, que foi o primeiro processo que a gente estudou aqui, e agora a gente vai falar a respeito da difusão dos gases. Então a gente viu que a ventilação envolve basicamente o quê? Movimentação do ar para dentro da gente, o ar atmosférico, o ar ambiente, entra, e nisso ele carrega o oxigênio. E por que ele carrega esse oxigênio? Porque a gente precisa deles para as células fazerem metabolismo. Então esse oxigênio entra no nosso sistema respiratório através do ar inspirado, ele precisa ir para o sangue. Esse processo a gente chama de difusão, é essa travessia que a molécula vai fazer. E a gente vai ter o gás carbônico produzido por todas as células a partir daquele ciclo de Krebs e tudo. Ele precisa ser jogado fora, porque ele mexe muito com o pH sanguíneo. Então ele tem que sair do sangue, né? Ele tem que fazer a travessia no sentido contrário do oxigênio. Ele tem que sair do sangue e ir para o alvéolo. E aí, a partir da expiração, esse ar todo é jogado fora e o gás carbônico vai junto, né? Vai ser despejado, descartado para o ambiente. Então a gente vai ter o seguinte, nesse primeiro vídeo a gente vai falar basicamente sobre a barreira difusória, tá? Como é que ela é e quais são os fatores dessa barreira que podem interferir nesse processo de troca, de difusão, de passagem, de travessia dessas moléculas. Então vamos entender aqui de uma forma bem básica. Então a difusão, gente, vai envolver basicamente, já que é de forma básica, né, a passagem da molécula gasosa entre dois espaços. Então a gente vai ter o espaço intraalveolar, que é o espaço aéreo, né, e o espaço intracapilar, que é o espaço vascular, é o espaço sanguíneo. Então a molécula gasosa vai sair de um espaço e ir para o outro, sendo que a gente vai ter oxigênio e gás carbônico fazendo essa travessia em sentidos contrários, né? Então, entre esses dois espaços, a gente vai ter uma barreira, que a gente chama de barreira difusória, que é justamente a barreira que vai ter que ser atravessada por essas moléculas. Elas vão ter que ter uma habilidade de atravessar essa barreira, que vai ser formada, né, por células, membrana basal, enfim, uma barreira biológica. Então a gente precisa ter uma habilidade aí, algumas características físico-químicas dessas moléculas que vão possibilitar a passagem delas, né? Vão habilitar essas moléculas a estarem atravessando essa barreira. Sendo que a gente sabe que na inspiração o ar que entra é cheio de oxigênio, então esse ar ele entra no alvéolo e vai para o capilar. E o gás carbônico ele sai do capilar, vai para o alvéolo e vai embora através da expiração. Então as duas moléculas vão atravessar a mesma barreira, só que em sentidos contrários. Bom, gente, então aqui, para ficar mais claro ainda essa história, né, a gente vai ter o alvéolo, né, fiz esse esqueminha aqui, eu sei que não é grande coisa, não é nenhuma obra de arte, mas eu acho que ajuda a entender. Então pensa que aqui a área, né, ambiente externo, a gente vai ter lá, depois de passar por todo aquele trajeto que a gente falou e tudo do sistema respiratório, né, as várias estruturas que compõem esse sistema, o destino final do ar inspirado é o alvéolo, né? E aí esse alvéolo é onde a gente vai ter milhares de alvéolos e eles são super vascularizados. Então a gente tem eles cercados por capilares. Então pensa que esse tubo aqui é um capilar, tá? E aí a gente tem o capilar alveolar, uma história diferente do que a gente normalmente observa nos capilares do corpo, né? Nesse capilar o sangue chega venoso. Porque, gente, é aquele sangue que circulou o corpo todo, que voltou para o coração e foi bombeado pelo ventrículo direito para o tronco pulmonar, que se ramifica nas artérias pulmonares, ou seja, sangue venoso. Esse sangue é aquele sangue que vem lá das veias cava, né? E que vai ser destinado ao tecido pulmonar justamente para eliminar o que? O gás carbônico, que foi coletado no corpo inteiro. Então, esse sangue que chega aí é um sangue venoso, né? Então, esse capilar ele vem com sangue venoso e ele vai sair com sangue arterial, ou seja, a gente vai ter um processo de troca acontecendo no alvéolo, né, entre alvéolo e capilar, que é justamente o que? Jogar o gás carbônico fora, né? Por quê, gente? Porque a gente vai ter um gradiente favorável para isso, ou seja, a gente vai ter um sangue rico em gás carbônico e um teor de gás carbônico menor dentro do espaço alveolar. Então isso vai possibilitar que o gás carbônico se difunda a favor de um gradiente de concentração, do meio intravascular para o meio intraalveolar. E aí a gente vai ter esse gás carbônico sendo jogado fora do corpo através da expiração.
né, através do processo de ventilação pulmonar, a fase expiratória da ventilação. Tá? A gente joga o gás carbônico fora. Lembrando que esse gás carbônico é aquele produzido lá nos ciclos de Krebs, no metabolismo da célula, né? E aí a gente vai ter o sangue coletando esse material, é o lixo da célula, né? Vai ser um principal metabólito celular, o principal resíduo do metabolismo, que vai ser eliminado através da ventilação, porque é uma molécula gasosa. Então a via de eliminação para essa molécula é ventilação pulmonar. E a gente vai ter ao mesmo tempo, né, através da inspiração, da outra fase do processo ventilatório, né, são duas, expiração e inspiração, que acontecem de forma cíclica. A gente vai ter através da inspiração a entrada do oxigênio, né? Então quando a gente inspira, né, tendo oxigênio disponível aqui no ar, esse oxigênio entra no sistema respiratório e aí a gente vai aumentar muito a concentração do oxigênio dentro do alvéolo e no sangue vai estar pobre o oxigênio, que é um sangue que está chegando venoso, e aí esse oxigênio ele vai passar para o sangue, tá? A partir do mesmo processo, né, através de um gradiente de difusão favorável, ou seja, do meio de maior concentração para o meio de menor. Por isso que eu botei aqui o tamanho da letra diferente, tá vendo? Aqui onde tem mais, a letrona tá grandona, né? Para mostrar essa diferença de concentração. Então a gente vai ter gradientes de concentração em sentidos contrários para o oxigênio e para o CO2, e isso possibilita a passagem dessas moléculas nesse sentido oposto, né? O CO2 sai do sangue, vai para o alvéolo, e aí vai embora através da expiração, e o oxigênio do alvéolo vai para o sangue. E aí esse sangue se transforma, né? Por isso que a gente tem essa transformação acontecendo. O sangue deixa de ser venoso, porque ele perde CO2, que vai embora, e ganha o oxigênio. Né? O processo que a gente até estuda no colégio como hematose. E aí esse sangue passa a ser um sangue arterial, ou seja, um sangue rico em oxigênio, tá? E aí essa barreira difusória que a gente vai começar a falar, ela tá justamente aqui, tá? Entre o alvéolo e o capilar. Belezinha? Bom, vamos entender um pouquinho mais então sobre a estrutura dessa barreira. Então, gente, a gente vai ter uma barreira que tem que ser super mega fina, justamente para facilitar o processo. Então é aquela história, lá nos alvéolos onde a gente vai ter a barreira espaço aéreo-sangue mais fininha de todas do sistema respiratório. Porque lá que tem que acontecer essa passagem das moléculas. Então a barreira tem que ser fina para facilitar, né? No restante não, a gente vai ter um monte de camada de tecido, como eu falei para vocês em vídeos anteriores sobre a histologia, né? A gente vai ter várias camadas, onde a gente tem aquele tecido pseudoestratificado, né? Ciliado, com um monte de coisa, um conjuntivo bem grandão, cheio de tecido linfóide para fazer defesa, a gente vai ter músculo liso, a gente vai ter cartilagem, vai ter um monte de coisa. Aqui não. Aqui vão ser os tecidos mais humildes do corpo, que são aqueles tecidos epiteliais de uma única camada e células bem fininhas, ou seja, uma fileirinha de célula fininha, né, que é o tecido epitelial pavimentoso simples. Então a gente vai ter o seguinte aqui, olha só, gente. Aqui que eu coloquei em cima, né, em rosinha, seria o epitélio alveolar, que é um epitélio pavimentoso simples, e o endotélio do capilar, que também é um epitélio pavimentoso simples, o mesmo tipo de epitélio. E muita atenção, esse endotélio desse capilar, ele é do tipo contínuo, ou seja, eu não tenho espaço entre as células estão justapostas, bem grudadinho uma na outra. Isso é muito importante, porque a gente não quer que passe líquido para dentro do alvéolo. A gente não quer que o alvéolo vire um aquário, nem pensar. Porque, gente, as moléculas gasosas não são boas nadadoras, tá? Elas não são hidrossolúveis. Então, elas não se amarram muito em espaço com líquido, tá? Elas têm uma certa dificuldade de atravessar. Não que nesse espaço não tenha, claro que tem. Dentro da própria célula vai ter, aqui entre as células também. No espaço intersticial a gente tem. Mas numa quantidade pequenininha ela consegue até indo, tá? Piscina rasinha. Agora, piscinão não dá. Então, se a gente tiver extravasamento de líquido para dentro do alvéolo, que é o que acontece na situação de edema pulmonar, isso vai dificultar muito a difusão das moléculas gasosas, tá? Elas vão ter dificuldade de atravessar isso aí. Então, a gente vai ter, ó, essa barreira formada pelo epitélio alveolar, pelo endotélio vascular,
que é contínuo, diferente da maioria dos endotélios de capilares que a gente tem no resto do corpo, que são do tipo fenestrado, que a ideia é permitir que a água passe justamente para levar um monte de nutrientes para o tecido e tal, que nem uma onda do mar, né? Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, sobre as forças de Starling, lá a parte de microcirculação. E a gente vai ter também uma membrana basal, que é aquela estrutura formada pela fusão, pela junção de duas lâminas basais. Então vocês sabem que geralmente os epitélios estão apoiados em lâminas basais, né? E aí quando a gente tem duas juntas, a gente chama isso de membrana basal. É uma lâmina basal dupla, tá? Então ela é formada basicamente por colágeno, que é uma proteína estruturante muito importante que vai dar sustentação a esses epitélios aí. Bom, gente, no epitélio alveolar, a gente tem um vídeo aqui falando sobre a histologia dos alvéolos, a gente tem dois tipos de célula, tá? Pneumócito tipo 1 e o pneumócito tipo 2. O mais comum, a célula epitelial pavimentosa, é o pneumócito tipo 1. Por quê? Né? Porque ela é a célula achatadinha, ela que é a célula que vai ser mais importante na composição dessa barreira, porque vai ser através dessas células que as moléculas gasosas vão passar. No pneumócito tipo 2, a função dele basicamente é a produção de surfactantes. Né? 10% das células são do pneumócito tipo 2 e o restante 90% pneumócito tipo 1. Então a função do pneumócito tipo 2 é só produzir surfactante, uma célula grandona que está cheia de grânulos no seu interior, que ela libera esse surfactante. Então ela não é uma célula muito fácil de atravessar porque ela é muito grande. E ela também vai ser em pouca quantidade, né? Então a célula principal da barreira é o pneumócito tipo 1, que é a célula pavimentosa. E aí a gente vai ter o gás carbônico atravessando essa barreira neste sentido aqui, né? Do espaço vascular do sangue para o espaço alveolar. E o oxigênio, como a gente já viu, no sentido contrário, porque está entrando, né? Ele está entrando através do ar inspirado, ele está chegando. O CO2 foi produzido dentro da célula. A fonte do CO2 é a célula. Então ele cai no sangue para ser jogado fora através da ventilação. E o oxigênio, a fonte dele é o ar atmosférico. É aqui em volta, que é a nossa fonte, né? Bom, e aí a gente vai ter alguns fatores físicos que podem ser determinantes nessa questão da difusão. Fatores associados à barreira. Então, se essa barreira sofrer alguma alteração, isso vai comprometer o processo de difusão. Então, que fatores são esses, gente? Vão ser 3 aqui, ó. A espessura da barreira, tá? Então, ela tem que ser uma barreira bem fininha para facilitar ao máximo essa passagem. Lembrando que o fato dessa barreira ser fina, isso também facilita a passagem de patógeno quando um processo de infecção atinge essa região, que é péssimo. Então, por isso que a gente tem aquele monte de barreiras imunológicas ao longo do caminho até o ar chegar lá, nesse lugar que é super sensível, né? Então, a espessura da barreira vai ser um fator importante. A superfície difusória também, quanto mais alvéolos, maior a superfície, mais difusão a gente vai ter. E o fluxo sanguíneo. Então, como que esses fatores interferem na difusão? Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Então, a espessura, gente, quando a gente tiver o aumento da espessura, então quanto mais grossa for essa barreira, menor é a difusão, tá? Então, mais baixa vai ser essa difusão. Então, a gente vai ter isso, por exemplo, em situações de processos inflamatórios, onde a gente tem extravasamento de líquido plasmático, que vai ficar aqui entre os dois epitélios e, eventualmente, fazer pressão e conseguir extravasar para dentro do espaço intraalveolar. Isso vai deixar essa barreira espessa e vai dificultar a passagem da molécula gasosa. Ela vai ter que ter uma pressão maior para conseguir atravessar essa barreira, tá? Então, situações de inflamação, de pneumonias graves e tudo, que você tem um processo inflamatório instalado, é um exemplo de situação desse tipo, numa situação de edema pulmonar também. Bom, a superfície difusória. Então, a espessura é inversamente relacionada com a difusão. Maior a espessura, menor a difusão. Menor a espessura, maior a difusão. A superfície, gente, quanto menor a superfície, menor a difusão, desculpa. Quanto menor a superfície, menor a difusão. Então, a superfície está diretamente relacionada com difusão. O melhor exemplo que a gente tem para ilustrar isso é no enfisema pulmonar, onde os septos intraalveolares são destruídos, então a gente perde superfície de difusão, porque no septo tem muito capilar, né? Então a gente tem uma superfície bacana, o oxigênio ele vai se difundir por todo o alvéolo,
né? E entre eles, entre os alvéolos, que é o septo, que é aquela paredezinha que tem entre o alvéolo e o outro, no enfisema, como a gente tem a destruição desse septo, a gente perde parte dessa superfície de difusão. E aí a gente vai ter menor difusão. Bom, e o fluxo sanguíneo, gente? Quanto menor o fluxo sanguíneo, menor a difusão. Então ele está também diretamente relacionado com a difusão, assim como a superfície. A única que está invertida é a espessura, né? Então, quando a gente tem redução de fluxo sanguíneo em determinado ponto lá do tecido pulmonar, a gente vai ter uma difusão menor também, né? Isso pode acontecer, por exemplo, em situações que a gente tem obstruções, pequenos trombos que prejudicam esse processo de difusão, naquela região que a gente comentou, né, que é da zona 1, da zona de oeste, onde a gente tem também uma redução importante desse fluxo sanguíneo, né? A gente vai ter mais ar e menos sangue passando, uma questão até fisiológica. Então isso prejudica a difusão, porque a gente precisa ter os dois equilibrados, né? Então, essas questões, gente, dos fatores físicos fazem com que a gente compreenda diversas patologias, né? E aí, a partir disso, quando a gente tem menores difusões, nessas condições que eu comentei com vocês, num edema, num processo inflamatório, num enfisema, né, num tromboembolismo, numa embolia pulmonar produzida por trombos ou por outro êmbolo, que a gente vai ter redução de difusão, isso vai impactar diretamente na saturação de oxigênio no plasma, tá? E pode levar a acúmulos de gás carbônico e, consequentemente, acidose respiratória. Tá ok, gente? Bom, então a gente fica por aqui nesse vídeo e aí no próximo a gente volta falando um pouquinho mais sobre fatores relacionados à molécula nesse processo de difusão, tá? As moléculas gasosas. Então a gente se vê.